Olá, que bom que vocês vieram. Estamos felizes por mais um dia nos encontrar para falar um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre Jesus, sobre os irmãos do plano espiritual. E hoje a palestra será da nossa irmã de caminhada, a Gondi, lá do Centro Espírita de Allan Kardec de Lages. Ela vai trazer o tema Anjos da Guarda e Espíritos Protetores, um assunto tão importante que traz sempre muita curiosidade, muito interesse, trazendo informações relevantes sobre o tema, esclarecendo algumas dúvidas, algumas informações que às vezes não são tão precisas, né? E vamos aproveitar a noite e a palestra, tá bom? Vamos lá? Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos agradecidos nesse momento por estarmos juntos, não pessoalmente, mas em pensamento, unidos e envolvidos com a espiritualidade. Vamos mentalizar nesse momento os nossos mentores que aqui estão presentes, pedindo a eles que permaneçam junto de nós para podermos transmitir satisfatoriamente a mensagem de hoje. Vamos mentalizando Maria, a mãe de Jesus. Agradecidos que somos a ela pelo amparo que nos dá nos nossos momentos de aflição e de alegria. E assim agora mentalizamos Jesus, o nosso Mestre, de mãos dadas com Ele. Estamos agradecidos por esse momento. E mais o nosso pensamento se eleva, porque agora nós estamos junto ao Pai Criador, o nosso Deus. Obrigada, Pai, por mais esta reencarnação. E vamos reverenciá-lo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Nós vamos hoje conversar, refletir sobre anjo da guarda e espíritos protetores. O que se deve entender por anjo da guarda? Os anjos são conhecidos desde tempos remotos, sendo que anteriormente eles eram denominados deuses. E a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, está repleta dessas passagens que relatam as suas presenças. Na simbologia religiosa, são apresentados com asas e pequena auréola sobre a cabeça. Anjo da guarda e espírito protetor. O anjo da guarda, ou guardião, segundo o Espiritismo, é um espírito protetor que se dedica ao seu protegido, desde o seu nascimento até a morte, e mesmo na vida espiritual. É sempre superior àquele que está sob a sua guarda. E qual a missão
vamos ver primeiro o que nos diz o Espiritismo sobre os anjos da guarda. Anjos são irmãos nossos, são espíritos como nós, em estágios superiores de evolução. Ao longo de milênios sem fim, desenvolveram suas potencialidades, superaram suas imperfeições, aprenderam a viver as leis divinas. Anjos da guarda estão mais perto de nós na jornada evolutiva. Geralmente é alguém ligado ao nosso coração, desde as existências anteriores, que se propõe a nos guiar, ajudando-nos a superar dificuldades e limitações. Todos nós temos o seu anjo da guarda, né? Isso está no livro de Richard Simonetti, né? Que diz tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. É assim que o Espiritismo nos revela o nosso anjo da guarda. E qual a missão do Espírito protetor, do nosso anjo da guarda? A missão é de um pai em relação aos seus filhos. É de um pai a conduzir o seu protegido pelo bom caminho e ajudá-lo com os seus conselhos e consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Essa resposta está dada pelos Espíritos no Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz a pergunta, qual a missão do Espírito protetor? E a resposta é essa que nós lemos aí. Está no Livro dos Espíritos, na questão 491. O Espírito protetor é ligado a nós desde o nascimento até a morte. E frequentemente nos segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através das nossas numerosas existências. Porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. E na questão 495, nós vemos aqui, no livro dos Espíritos, que há uma extensa explanação de São Luís e Santo Agostinho, que são os espíritos que acompanharam muito Kardec nas suas revelações, e que ressaltam, sobretudo, a bondade do Pai em relação aos seus filhos, que muito nos interessa e do qual extraímos o texto que vou dizer a vocês. Espiritismo é uma doutrina, esta, dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Sinceros, delicados, dedicados amigos, do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra. Então, eles se acham sempre ao vosso lado, disse aqui o Santo Agostinho, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí permanecendo por amor de Deus
Eles desempenham bela, porém penosa missão. Assim, onde quer que nós estejamos, eles estarão conosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, nós sentimos a presença deles, né? E ao mesmo tempo, nós ouvimos os seus conselhos. Está escrito no Livro dos Espíritos, não, esse é no Livro dos Espíritos do Kardec, que tem bem essa explanação feita por Santo Agostinho e São Luís. Como o nosso anjo da guarda ou espírito protetor nos aconselha? Esses espíritos protetores não cabe interferir diretamente, anulando a vontade das criaturas, né? Pois a imperiosa necessidade de cada um exerça o seu livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E é por isso que nós recolhemos o resultado da nossa própria sementeira, a fim de amadurecer à custa do nosso próprio esforço. Por isso fomos agraciados com o livre-arbítrio. Será que você dá ouvidos ao seu anjo da guarda? O espírito protetor, quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência de espíritos inferiores, mas ele não o abandona. Ele não nos abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Quantas vezes não ouvimos? Queremos seguir um outro caminho. Mas quando nós o chamamos, ele volta. Ele volta. Por isso temos esse, como nós já dissemos, o livre-arbítrio. Somos nós que determinamos o caminho a seguir. Mas quando precisamos da volta do nosso querido espírito protetor, do nosso anjo da guarda, ele ouve o nosso pedido. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode lhe fazer o mal? Isso Kardec pergunta para os espíritos na questão 496. Os bons espíritos nunca fazem o mal a ninguém, por vivenciarem o amor e já terem aprendido nas caminhadas percorridas que somente o amor salva e traz a felicidade. Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, não abandona seus filhos. E a prova mais evidente desse fato se encontra nos sentimentos dos pais na terra. E as mães, quando alguma abandona seu filho, algum pai, alguma mãe, é porque está doente, carecendo ser amado igualmente. Então assim é o nosso Deus. Ele nunca nos abandona. Não existe abandono. Na grande lei do amor universal, não existe abandono. Deus é onisciente e sabe
antecipadamente tudo o que pode acontecer. E tudo fez e faz dentro desse conhecimento. Tudo se encontra em um processo de despertamento espiritual, do nosso despertamento espiritual, com o objetivo de nos encaminhar. O nosso espírito protetor, a sua objetivo é simplesmente esse, nos encaminhar para a nossa evolução. O amor é força que unifica os sentimentos. Os sofrimentos não são tão maus como se costuma dizer. Se Deus permite que haja sofrimento, é porque ele tem algum valor no despertamento das criaturas. São processos porque todos nós passamos. E é por isso que os benfeitores têm muita paciência conosco. Eles já passaram pelos mesmos caminhos. Qual o espírito que cumpriu sua jornada desde o seu primitivismo até o reino angélico, cumprindo realmente todas as leis da vida? Não. Se todos temos os mesmos direitos e deveres, se somos filhos de Deus, criados iguais, o processo é o mesmo para todas as criaturas. Sofrimento de todos os tipos, aos olhos do mais alto, são meios, escolas que nos levam à felicidade. Desde quando eles venham a nós na naturalidade da lei, e não na inventiva dos homens, para andarem mais depressa à escala da vida espiritual. Há sempre alguém que compartilha o nosso caminho, é o nosso anjo da guarda. Não existe abandono para qualquer pessoa e para nada que existe no universo. A proteção se encontra lado a lado para tudo e para todos, desde o vírus até o mundo angélico. Essa, para Deus, é a lei maior, é a lei do amor. Quem compreende o que é a vida não busca sofrimento, mas tira dele, quando vem ao seu encontro, tira desse sofrimento mais vida, mais conhecimento e até mais amor a todos nós. E quantas vezes nós falamos, não acredito como consegui passar por isso. Né? Quando nos revoltamos, o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, silencia um pouco. E aí os espíritos inferiores nos atendem de acordo com os nossos sentimentos. E é por intermédio dessa baixa vibração espiritual que os sentimentos se unem na procura dos iguais. Temos que ter muito cuidado, temos que ter muito equilíbrio. Logo que nós nos voltamos a ter a saudade da luz, e a nossa consciência faz procurar a luz. Eis que o anjo guardião retorna. Ele bate à porta do nosso coração e é atendido pela necessidade de paz que temos dentro de nós. Aquela paz que Jesus ensinou e o que o mundo não pode nos dar.
Não devemos abandonar os conselhos que vêm pelos fios do pensamento. Oremos em busca do nosso anjo da guarda, que ele nos atenderá com todo carinho, na manifestação do amor que tem com abundância. Notamos todos os dias grandes espíritos desenvolvendo muito esforço para se comunicarem conosco, a fim de nos mostrarem caminhos que nos levem à paz da consciência. E quanto mais eles se esforçam, mais a luz aumenta, mais adquirem experiência junto aos homens, sendo que algum dia pertenceu também à nossa raça. Todos eles já viveram o que nós estamos vivendo. Tem essa experiência no coração, essa esperança no coração. E vamos alimentar para sempre a luz que vive dentro de nós. E vejamos que não existe abandono, mas exploremos-nos nós para adquirir as companhias mais convenientes. Né? Vamos procurar dentro de nós mesmos a paz, através do nosso anjo da guarda, das boas companhias. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda. Essa questão está na questão 500, que Kardec fez essa pergunta para os espíritos, que responderam assim: sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Quando chega um momento em que o estudante não precisa mais do mestre, é igual. Mas isso não acontece na Terra, porque quando o espírito sobe, vamos dizer, ele mais se liberta da proteção dos benfeitores espirituais, porque ele vai aprendendo a caminhar. Entretanto, nunca nos libertamos da dependência de Deus. Nunca nós devemos esquecer a oração, pois ela nos induz à mais alta inspiração, desde quando seja feita com amor, com carinho, com humildade e entendimento. Um pai pode tornar-se espírito protetor do seu filho, um pai que já desencarnou, né? Está na questão 507 do Livro dos Espíritos. Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais, concedido por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Percebem? Então, há a proteção dos nossos entes queridos. Aí na pergunta, é um pai que protege o seu filho? Né? Pode acontecer, mas junto está um espírito mais elevado. Então, vejamos a narrativa feita por Nelson Moraes no livro Pedaço de Estrela. Nelson Moraes, um espírita já bastante experiente e que nos revela, através das suas narrativas, baseadas sempre na realidade. Ele é um médium, um escritor, um radialista, é um terapeuta. Há 30 anos, ele coordena o atendimento espiritual de mais de uma centena de pessoas
semanalmente no Centro Espírita Família Cristã, que se localiza em São Paulo. Então, vamos ver a narrativa que ele faz eu vou fazer uma expectativa. Que anjo da guarda, que protetor será esse na narrativa que nós vamos fazer para vocês? O senhor Homero Reis trabalhava em uma fazenda, cuidando do gado leiteiro. Era para ele um trabalho como outro qualquer. Não via nos animais um ser, mas apenas um produto da fazenda, porque não os amava. Pelo contrário, os maltratava. Todas as manhãs tocava as vacas aos pontapés para o curral, a fim de ordenhá-las. Tocava aos pontapés. Era muito cuidadoso quanto ao preparo do local, pois não confiava nos animais. A sua desconfiança parecia se justificar. Certo dia, uma das vacas que ele estava ordenhando soltou-se das amarras e, tentando espantar as moscas da sua barriga, levou a pata para a frente e acabou atingindo a cabeça do senhor Homero. Imediatamente ele caiu sem sentidos. Como a ordenha era realizada muito cedo, não havia ninguém por perto para socorrê-lo, pois o pessoal da fazenda ainda estava dormindo. A gente conhece isso. A ordenha das vacas é sempre feita bem de madrugadinha, né? Ele ficou ali deitado, inconsciente, mais de 1 hora. A sua cabeça sangrava. Quando voltou a si, tentou mover-se, mas não conseguiu. A vaca, que involuntariamente o atingiu, começou a lamber o ferimento, o que ajudou a conter o sangramento. Já estava desesperando-se quando entrou no curral o garoto Teco. Era filho da Dona Maria, a cozinheira da fazenda. E, assustado, começou a gritar: Senhor Reis, o que aconteceu com o senhor? Vá buscar socorro, meu filho. O velho Reis está morrendo. Imediatamente, o garoto acordou a todos na fazenda com aqueles gritos, gritando. Logo o senhor Reis estava sobre a carroça, seguindo rumo à cidade em busca do socorro médico. Em 3 semanas, sob cuidados médicos, o senhor Reis se recuperou e estava de volta à fazenda. Teco foi o primeiro a visitá-lo em seu casebre. Como está o senhor? Melhorou? Estou bem, meu filho, graças a você, que chegou na hora certa. O médico disse que se eu tivesse tardado em chegar, eu teria morrido de hemorragia. O que eu não entendo, Teco, é o que você foi fazer no curral àquela hora, se você é sempre o último a acordar na fazenda. Eu vou contar para o senhor, disse o Teco. Ainda não contei para ninguém. Naquele dia, eu sonhei que um homem alto usava um chapéu igual a esse que o senhor usa. Sonhei com ele. Ele estava à beira de minha cama. E ele disse: levanta e vai até o curral. O senhor Reis não pode morrer ainda. Diga a ele que aprenda a tratar melhor nossos irmãos inferiores. Assustado, eu acordei e corri para o curral.
Isso foi um milagre, meu filho. Diga-me, você recorda a fisionomia desse homem que lhe apareceu em sonho? Sim, era alto como o senhor, moreno e muito forte. Vem aqui, meu filho, chamou o senhor Reis. E dizendo isso, abriu uma gaveta do armário que estava próximo à cama. Pegou uma fotografia amarelada pelo tempo e com lágrimas nos olhos perguntou: Teco, meu filho, é esse o homem que você viu em sonho? Sim, é ele mesmo. Estava do jeitinho que está nessa foto. Esse homem, Teco, é meu pai. Morreu quando ainda eu era criança. E Teco disse: Era seu pai e agora é o seu anjo da guarda, salvou sua vida, ensinou-lhe uma lição. É, Teco, realmente eu preciso tratar melhor os animais. Afinal de contas, são eles que me ajudam a ganhar o pão de cada dia. Essa narração nos leva a compreender o quanto somos protegidos na nossa vida, na nossa trajetória de vida. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ele experimenta com isso algum bem para si mesmo? Perguntou Kardec aos espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 502. E a resposta dos espíritos foi: é um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com o sucesso de do seu discípulo. Né? Então vejam como é importante também a missão do nosso anjo da guarda e como somos amparados pelos bons espíritos que nos protegem. E assim chegamos ao fim das nossas reflexões e vamos orando. Meu anjo protetor, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço, fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades. Sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. E assim sim terminamos a nossa reflexão e vamos nos ligando novamente à espiritualidade, agradecidos que somos pelo seu amparo. E nesse momento, vamos mentalizar os médicos e enfermeiros, auxiliares que se encontram na linha de frente nos hospitais, neste momento que passamos de pandemia. Orando por eles, na certeza de que os seus esforços, tanto dos espíritos encarnados como desencarnados, os médicos desencarnados, também nos pedem oração.
E é essa oração que do fundo do coração nós vamos fazendo para que eles sejam amparados, pedindo aos nossos mentores que sempre nos orientam no caminho do bem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.